de volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E agora vamos falar sobre um assunto que é muito interessante: vazio existencial e depressão. Quando o corpo sente fome, uma refeição ela pode até nos ajudar. Em momentos de cansaço, o repouso dá conta do recado. Mas e quando o incômodo é o vazio que não se sabe de onde ele vem, mas que insiste em fazer morada em nós? Pois é. O que fazer, quando surge aquele sentimento que, mesmo dando aquela sensação de vácuo, ele ocupa um lugar imenso dentro do nosso peito? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com ela. Estava morrendo de saudade. Nielke Nóbrega, psicóloga. Oi, linda. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez, meu amor. Obrigada. Aqui. Obrigada pela sua presença. Então, começar explicando o que é esse vazio existencial que às vezes bate na gente. O vazio, se a gente for parar para pensar, é algo que tem até alguns debates, entre alguns colegas, pesquisadores, que dizem que é algo normal, faz parte a gente sentir falta de alguma coisa, para a gente refletir, para a gente repensar os nossos valores de vida, as nossas atitudes. O problema é quando esse repensar causa uma inércia, Sim. Algo que é muito prolongado. E aí, se a gente for parar para pensar, a pandemia acabou proporcionando isso, Sim. Um dos gatilhos foi justamente o que fez com que a gente fizesse com que esse vazio diminuísse na pandemia, que foi o contato das tecnologias, Então, imagina que tudo nós fazíamos de forma virtual. Sim. Então, a ideia de pertencimento das pessoas, de se sentir valorizada, de se sentir amada, querida em algum lugar, isso foi perdido, porque tudo estava através de uma tela. Então, para algumas pessoas que já tinha a ideia do vazio de forma que eu refletia, mas não muito, acabou sendo um gatilho para desenvolver um quadro de depressão e de ansiedade. E é bem interessante, mas é um dado interessante que não é muito legal. Há um ano atrás, a OMS falou justamente que 93% dos países como um todo iria ter um aumento na área de saúde mental em relação das problemáticas em decorrência da pandemia. E aí no Brasil, em julho de 2020, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alguns pesquisadores identificaram que aqui no Brasil nós tivemos um aumento de 14% de medicamentos, sendo prescritos e tal. E as pessoas muitas vezes que nem buscam os profissionais Sim. indicados, tentando encontrar a solução através de antidepressivos e de estabilizadores de humor. Então, ansiedade e depressão, infelizmente, foi o boom da pandemia e no Brasil a gente tem evidências disso, infelizmente. E principalmente por conta desses medicamentos, que foram comprados. Também. Porque as pessoas acharam que a medicação acabava solucionando o problema. E eles viram que não, Na verdade, as pessoas, por isso da busca do consultório, porque eles começaram a usar de forma inadequada, porque muitas vezes o vazio está lá. Só que ele pode ser, se a gente for parar para pensar em depressão, o vazio existencial é um dos sintomas. Como também ele é um dos sintomas da ansiedade, ele é um dos sintomas de inúmeros transtornos. Mas no caso da depressão, quando a gente para pensar, esse vazio que eu começo a perceber do tipo, não tenho mais esperança de nada. Eu não sou mais valorizado por ninguém, nem por nada. Ninguém me ama. Então, eu começo a sair daquela ideia do refletir sobre a minha vida e eu começo a perceber que a minha vida é fútil, que ela não tem... E isso é fala dos nossos clientes, dos nossos pacientes, que a vida não tem sentido para eles, então para que continuar vivendo? E é onde entra muitas vezes a ideação suicida. Aí é quando a gente pensa do tipo, a medicação precisa sim ser entrada nesse momento, O nosso paciente ele precisa sair do consultório com essa ideia do tipo, olha, tu precisa buscar uma outra ajuda medicamentosa. Porque o nosso isolamento, o nosso estar sozinho, muitas vezes, traz a ideia de um aumento de cortisol. Então, isso acaba proporcionando a nível como é que eu posso sinalizar de uma forma que as pessoas entendam, de neurotransmissores no nosso cérebro, que acaba ocasionando cada vez mais uma ideia de baixa motivação para querer fazer alguma coisa. E aí, o que a gente nota? Dificuldade para dormir. Antes, ou eu comia demais ou eu comia de menos. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu deixei de comer, sintoma de alguma coisa. Sim. Não, no caso da depressão e do vazio existencial, pode ter o comer a mais. Sim. O buscar alimentos de forma mais efetiva ou então buscar bebidas alcoólicas. Então, nós vimos esses dados também de forma bem significativa, aumentos, ganho de peso. Buscar preencher um vazio.
com algo. E aí pode ser a comida, pode ser a bebida alcoólica, enfim, né? São várias coisas que vão acontecendo. Então a gente já conseguiu entender que o vazio existencial, ele não necessariamente é uma depressão. É um sintoma, né? Muitas vezes. Sim, é a depressão já, né? A doença já, ou até mesmo a ansiedade, né? Não necessariamente precisa ser, mas pode ser o início. Sim. Pode ser o princípio, né? Tá, por que a gente sente ele? Porque a gente acredita que não está pertencendo àquele lugar, porque eu não sou boa o suficiente. E isso é tão comum hoje em dia, né? Por que a gente se queixa tanto? Por que a gente precisa alcançar altos patamares? Sim. E aí é onde envolve a nossa ideia de eu preciso ser autossuficiente. Sim. Eu preciso ser perfeito. E aí eu sempre sinalizo, que perfeição tu quer buscar? Quem é a pessoa perfeita que você conhece? Ela existe? Ninguém erra, né? Então, assim, eu não consigo alcançar essa perfeição, eu começo a me sentir culpado. E aí eu começo a sentir vergonha, eu começo a me boicotar, porque eu não estou conseguindo alcançar aquele nível de exigência que eu me adotei. Geralmente, né? São nessas situações, Daniel, que o vazio ele tende a começar a existir? Na maioria das vezes sim, Mara. E também o fato de que são pessoas que elas acreditam que é como se a vida não tivesse sentido para elas. Sim. Elas querem tudo de forma muito rápida. Então, por isso que as tecnologias, às vezes, elas ajudam, em outros momentos elas atrapalham. Por quê? Eu dou um clique e eu encontro várias soluções. Mas e depois? Né? Então, aquele vazio, ele persiste, porque eu não consigo prolongar aquele preenchimento a longo prazo. Sim. É uma coisa muito imediata. Então, eu uso uma droga, eu cheiro alguma coisa, a sensação de bem-estar e de prazer é excelente. Ok, por minutos, por segundos, mas e depois? Por isso do abuso, né? As pessoas vão aumentando para poder ter essa sensação de forma mais ampla. E existem causas ou não? Ele pode simplesmente acontecer, surgir? Uma das coisas que a gente percebe é justamente o ambiente. O ambiente. Né? As causas ambientais. A pandemia favoreceu muito a gente a despertar esse gatilho para algumas pessoas de forma positiva, porque as pessoas puderam repensar sobre a tua vida, como é que elas estavam, tipo, poxa, que vazio que eu tô sentindo agora, mas esse vazio não é de agora, eu já tinha antes, né? E aí puderam valorizar mais a família, puderam entrar em contato mais com amigos, puderam se auto-perdoar. Então, uma das coisas que ultimamente a gente tem os índices, né, de pesquisa dentro da psicologia baseada em evidência traz, é a ideia da autocompaixão. Você ser mais compassivo consigo, você poder reconhecer que errar faz parte, que se sentir triste também faz parte, né? Porém, o que é que acontece? O oposto, que é justamente a ideia da culpa, da exigência, né, do ser perfeito, das críticas. Então, por que você está no meio da pandemia e aí você não quer sair? Por que as coisas já estão mais reguladas e você não quer fazer diferente? É respeitar um pouquinho o limite de cada um. Então, o ambiente, muitas vezes, acaba sendo e trazendo inúmeros gatilhos. Sim. E a pandemia trouxe para o bem e para o mal. Tá. Ele pode acabar levando à ideação suicida? Sim. E esse acaba sendo quando o sintoma do vazio existencial já passou a se tornar um quadro, provavelmente, de depressão, né? E aí a pessoa precisa de ajuda. Ela precisa entender que aí acaba acontecendo inúmeros equívocos, né? Do tipo, é uma falha de caráter, Sim. É você que é fraco, não tem nada a ver com isso. Depressão é uma doença, né? Então, o vazio, ele acaba sendo um sintoma dessa doença que é grave e que ela pode levar, sim, a óbito, porque as pessoas, muitas vezes, acabam tirando a própria vida. E aí a gente precisa ficar atento. É uma pessoa que antes adorava fazer determinadas coisas e ela perdeu o interesse até por aquilo que ela gostava muito, né? Então, esse acaba sendo um outro sintoma também que a gente vai observando dentro quando vai aumentando. Então, Sim. Tem alimentação, tem o sono, tem perder o interesse por atividades que fazia, tem esse sentido que ela busca da vida, que é um sintoma muito significativo, que a gente precisa explorar, que agora ela já não vê mais da mesma forma. Então, como é que a gente pode continuar, né, para estar dando para essa pessoa, ofertando para ela uma melhor qualidade de vida. Certo. Amigos, familiares, eles conseguem perceber esses sintomas? Ou muitas das vezes as pessoas, né, que têm o vazio, que estão sentindo isso, elas escondem? Algumas vezes elas escondem,
Mas muitas vezes também elas escondem porque elas não têm essa rede de apoio. E é aquilo que você disse, o ambiente proporciona esse vazio? Muitas vezes eu estou na minha casa, eu estou rodeada de pessoas, de amigos, eu estou numa baladinha e eu não consigo me encontrar ali, eu estou sozinha naquele lugar, né? Então, assim, às vezes essas pessoas, elas não estão olhando para o outro de fato. Então, é bem legal vocês terem pensado nesse tema bem no dia 30 de setembro, né? Sim, da exato. ideia da gente valorizar a vida, não apenas no mês de setembro, porque a vida, ela é o tempo inteiro, ela é o ano todo, né? Mas esse mês, ele tem mais significado, né? Assim, ele dá uma visibilidade maior para esse tema, né? Eu acredito que sim, isso é legal, a mídia ter proporcionado isso, essa visibilidade, mas eu acredito que ainda tem uma ideia um pouco romantizada sobre o tema, Sim. né? Então a gente precisa perceber e falar sobre isso o tempo todo, porque o vazio tá triste, tá culpado, tá com vergonha, tá alegre. A gente sente esse turbilhão de emoções o tempo inteiro na nossa vida, então não é só no mês de setembro, né? Sim. Pode acontecer alguma confusão, por exemplo, né, de você achar que esse vazio, algo mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo transmitir, tipo assim, eu sinto esse vazio e eu gosto de estar sozinha ou de estar sozinho. Tem algo a ver ou não? São coisas realmente distintas? Não tem. De repente, assim, você é aquela pessoa mais introspectiva, Sim. que você gosta. É aquilo que eu tinha mencionado. Se esse estar sozinha, se esse vazio que tu sente te serve, te traz um objetivo de refletir sobre, poxa vida, eu tô triste hoje, mas faz parte me sentir assim. São os dias, né? Tem dias que são bons, tem dias que não são nem tão bons, né? E aí, quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, a gente sente um vazio de uma certa forma, Sim. né? A tristeza, principalmente, ela proporciona muito isso. Mas ela tem uma função da gente refletir. Só que aí, o que a gente aprende culturalmente, principalmente na nossa ideia, né, da cultura ocidental, é que isso é extremamente desagradável. Então, isso já é um problema. Calma, eu não vejo tanto como um problema. É a intensidade, é a frequência. E aí eu não fico um dia na minha semana, a cada 15 dias. Não, o tempo todo. Todos os dias eu me sinto uma pessoa vazia. Eu acredito que eu não posso contribuir com nada. Eu acredito que eu não sou nada. Esse é o problema do vazio existencial. E como é que a gente pode se livrar, né? Acho dele. Talvez seja uma pergunta que também que você esteja se fazendo aí. Uma das coisas é a busca do autoconhecimento, né? Então, a psicoterapia acaba sendo, e aí as pessoas perderem aquela ideia que infelizmente ainda tem, de que eu não vou procurar um psicólogo. Isso é uma coisa, um preconceito que ainda gira, isso é muito importante da gente estar falando. Então, você não está sozinho conseguindo. Você trocou uma ideia com teu amigo, você conversou com ele, e aí o teu amigo também, assim, ele compartilha do mesmo sentimento que você, ele também está sentindo isso. Então, tentem ampliar essa rede de apoio, tentem buscar através de leituras. Mas eu também não consegui. Eu tento lá na minha música, eu também não consegui me acalmar. Ok, então talvez seja a hora de você buscar uma ajuda especializada, né? Então, buscar a psicoterapia. Muitas vezes, até entrarmos numa questão da medicação, quando já traz essa ideia da ideação suicida. Não se dá para trabalhar sozinho. Não dá para a gente achar também que tudo é emocional. Sim. Né? A gente precisa entender que muitas vezes, assim, o vazio existencial, essa ideia do que a gente está sofrendo, causa impactos não só fisicamente, mas como emocionalmente também. Então, a gente precisa dar esse equilíbrio para ambos, né, para ficarmos bem, saudáveis. Isso mesmo. Qual que é a mensagem, então, que fica quando a gente fala de vazio existencial, de depressão, de ansiedade e de Setembro Amarelo? Eu lembrei de uma frase do Dalai Lama, que ele traz da importância da gente valorizar o outro. Então, eu acredito que se a gente valoriza os seres humanos, nós somos seres sociais. Sim. Se a gente valoriza o outro, o vazio existencial, ele deixa de existir. Porque você vai se sentir querida, você vai se sentir valorizada, você vai se sentir amada. Então, a ideia dos 3Ds, né, que o Aaron Beck traz como desesperança, desamor e desamparo, quando a gente valoriza o outro, a gente ampara esse outro, a gente valoriza e a gente ama. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Que a gente possa trazer essa mensagem, Daniel, que para o nosso dia a dia, para a nossa vida, não só agora nesse mês, tá? O ano todo. Valorização da vida, valorização das pessoas, empatia, amor ao próximo, tudo isso pode ajudar a mudar vidas, tá?
Quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer? Quem ainda não sabe como acompanhar a Nielg. Vocês podem me acompanhar no Piscina Elke Nóbrega, então estou sempre lá à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem, trocarmos ideias, enfim. Linda, maravilhosa. Obrigada mais uma vez, tá? Pela sua participação aqui com a gente. Beijo. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco temos outro bloco do Bem Assim. Eu volto já já.